Vamos então para a quinta questão. E a quinta questão está relacionada ao tombamento, tá bom? Está relacionada ao tombamento. Lembrem, uma das formas, uma das espécies da intervenção do Estado na propriedade. E diz o enunciado: a Constituição Federal 88 outorga a todas as pessoas jurídicas de direito público a competência para o tombamento de bens de valor histórico e artístico nacional. Tombar significa preservar, acautelar, sem que importe o ato em transferência da propriedade, ao contrário da desapropriação, já que a desapropriação ela gera essa transferência da propriedade. O município, por competência constitucional comum, deve proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e notáveis e os sítios arqueológicos. Sendo assim, e considerando que o tombamento não é desapropriação, o município pode tombar bens do Estado. Pessoal, enunciado interessante que trata inicialmente de caracterizar, de definir o que é o tombamento. Pessoal, mas o X da questão está nessa assertiva final. O município pode tomar bens do Estado? E uma pista que o enunciado traz é a diferenciação desapropriação, tombamento. E aí você me faz essa pergunta: professor, por que o enunciado? Interessante que o enunciado faz essa distinção, que tombamento não é desapropriação. Faça essa pergunta. Boa pergunta. Pessoal, é isso mesmo, o enunciado dá uma pista. E por que ele dá essa pista, fazendo relação tombamento e desapropriação, para distingui-los, estabelecer que aqui não há o mesmo tratamento? É porque o decreto-lei que trata sobre a desapropriação, ele traz uma certa hierarquia entre os entes públicos, né? Entre os entes públicos, estabelecendo que a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios, os estados podem desapropriar bens dos municípios, mas os municípios, tadinhos, não podem desapropriar bens públicos dessas outras unidades federativas. Esse raciocínio é criticado até por parte da doutrina, como a professora Raquel Carvalho. Eu e o professor Fernando concordamos com esse raciocínio da professora Raquel Carvalho e também defendemos, fazemos crítica a essa hierarquia entre entes no decreto-lei de desapropriação. Acreditamos que essa hierarquia ela destoa do atual ordenamento constitucional, né, vigente, do atual ordenamento constitucional. Contudo, esse raciocínio ainda é lembrado uma vez ou outra por algumas bancas de concurso público, tá? Mas o que a questão aqui do EBERJ, de forma muito interessante, traz é fazer a alusão entre a desapropriação e o tombamento para dizer que eles não se equivalem. Ou seja, esse regramento do decreto-lei da desapropriação não é válido para o tombamento, pessoal. Percebam, realmente, o regramento, as normas de regência do tombamento não trazem previsão, qualquer previsão, que restrinja a atuação do ente público para tombamento, inclusive de outros bens públicos. Ou seja, é possível sim tombamento de um bem público por outro ente público. Nós defendemos falamos sobre isso, né, em nossas aulas aqui do EBERJ, falamos sobre isso também em nosso livro Direito Administrativo com o professor Fernando Baltar. É possível sim o tombamento de bens públicos, mesmo bens públicos pertencentes a outros entes públicos da federação. Tá certo? Obviamente tem que se respeitar, vai ter que se respeitar a competência para aquele ente que irá tombar, praticar tal ato, tá bom? Mas é possível o tombamento de bens públicos. Ora, sendo possível o tombamento de bens públicos, inclusive entre entes públicos diferentes, né? A União pode tombar bens dos estados, os municípios podem tombar dos estados, os municípios podem tombar bens públicos pertencentes à União. De acordo com esse raciocínio, que é consagrado pela doutrina e também pela nossa jurisprudência, já que não há restrição em nosso ordenamento para o tombamento de bens públicos, esse enunciado, o final dispositivo desse enunciado, está sim correto, pessoal. Está sim correto. É possível sim. O município, ele pode tombar bens dos estados. E esse raciocínio, inclusive, foi repetido, foi sedimentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? Em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? E de acordo com essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
O município com competência constitucional comum deve proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Aqui está só um trecho do julgado, né? A verdade é que essa questão do EBEJ, então, repetiu o texto desse julgado do STJ. E, por fim, o julgado, a ementa do seu julgado, traz esse dispositivo. Como o tombamento não implica em transferência da propriedade, e não existe a limitação constante no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3.365 de 41, que proíbe o município de desapropriar bens do Estado, bem do Estado. Veja, é um julgado do STJ que repete justamente aquilo que consta no enunciado da questão EBEJ. Pessoal, e aqui vem uma dica que acho que é muito importante, que normalmente só as pessoas quando amadurecem na prática de realizar concurso público, os concurseiros mais maduros, percebem. Muitas vezes os concurseiros mais recentes não conseguem perceber isso, né? Criam muitas questões mirabolantes, hipóteses. Pessoal, normalmente a banca de concurso, ela busca um dogma para ser fundamento de sua questão, seja uma jurisprudência, seja um decreto, seja uma instrução normativa, seja uma lei, seja o próprio dispositivo constitucional, né? Então é bom perceber que aquele que realiza, a banca que realiza o concurso, ela precisa, até por uma segurança em relação à sua resposta, ter um dogma, e normalmente esse dogma ele é identificado, essa fonte do enunciado da questão, ela é identificada em alguma lei, alguma norma constitucional, ou algum regulamento, ou alguma jurisprudência dos tribunais superiores. Então, é muito importante perceber isso facilita inclusive o estudo para que você não perca energia com elucubrações, às vezes desnecessárias.